O Cortiço, Aloísio Azevedo, capítulo 18. Por esse tempo, o amigo de Bertoleza, notando que o velho Libório, depois de escapar de morrer na confusão do incêndio, fugia agoniado para o seu esconderijo, seguiu-o com disfarce e observou que o miserável mal deu à luz à candeia, começou a tirar ofegante alguma coisa do seu colchão imundo. Eram garrafas. Tirou a primeira, a segunda, meia dúzia delas. Depois puxou às pressas a coberta do catre e fez uma trouxa. Ia de novo ganhar a saída, mas soltou um gemido surdo e caiu no chão sem força, arremessando uma golfada de sangue e cingindo contra o peito o misterioso embrulho. João Romão apareceu, e ele, assim que o viu, redobrou de aflição e torceu-se todo sobre as garrafas, defendendo-as com o corpo inteiro, a olhar aterrado e de esguelha para o seu interventor, como se dera cara a cara com o bandido. E a cada passo que o vendeiro adiantava, o tremor e o sobressalto do velho recresciam, tirando-lhe da garganta grunhidos roucos de animal batido e assustado. 2 vezes tentou erguer-se, 2 vezes rolou por terra moribundo. João Romão objurgou-lhe que qualquer demora ali seria a morte certa. O incêndio avançava. Quis ajudá-lo a carregar o fardo. Libório, por única resposta, arregaçou os beiços, mostrando as gengivas sem dentes e tentando morder a mão que o vendeiro estendia, já sobre as garrafas. Mas lá de cima, a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho a miserável pocilga. Libório tentou ainda um esforço supremo e nada pôde, começando a tremer da cabeça aos pés, a tremer, grudando-se cada vez mais à trouxa, e já estrebuchava, quando o vendeiro lhe arrancou das garras com violência. Também era tempo, porque, depois de insinuar a língua, o fogo mostrou a boca e escancarou afinal a goela devoradora. O tratante fugiu de carreira, abraçado à sua presa, enquanto o velho, sem conseguir pôr-se de pé, rastreava na pista dele, dificultosamente, estrangulado de desespero senil, já sem fala, rosnando uns vagidos de morte. Os olhos turvos, todo ele roxo, os dedos enriçados com as unhas de abutre ferido. João Romão atravessou o pátio de carreira e meteu-se na sua toca para esconder o furto. Ao primeiro exame, de relance, reconheceu logo que era dinheiro em papel o que havia nas garrafas. Enterrou a trouxa na prateleira de um armário velho, cheio de frascos, e voltou lá fora para acompanhar os serviços dos bombeiros. À meia-noite, já estava completamente extinto o fogo e 4 sentinelas rondavam a ruína das 30 e tantas casinhas que arderam. O vendeiro só pôde voltar à trouxa das garrafas às 5 horas da manhã, quando Bertoleza, que fizera prodígios contra o incêndio, passava pelo sono, encostada na cama, com a saia ainda encharcada de água, o corpo cheio de pequenas queimaduras. Verificou que as garrafas eram 8 e estavam cheias até a boca de notas de todos os valores, que aí foram metidas, uma a uma, depois de cuidadosamente enroladas e dobradas à moda de bilhetes de rifa. Receoso, porém, de que a crioula não estivesse bem adormecida e desse pela coisa, João Romão resolveu adiar para mais tarde a contagem do dinheiro e guardou o tesouro noutro lugar mais seguro. No dia seguinte, a polícia averiguou os destroços do incêndio e mandou proceder logo ao desentulho para retirar os cadáveres que houvesse. Rita desaparecera da estalagem durante a confusão da noite. Piedade caíra de cama, com um febrão de 40 graus. A machona tinha uma orelha rachada e um pé torcido. A das dores, a cabeça partida. O Bruno levara uma navalhada na coxa. 2 trabalhadores da pedreira estavam gravemente feridos. Um italiano perdera 2 dentes da frente. E uma filhinha da Augusta Carne Mole morrera esmagada pelo povo. E todos se queixavam de danos recebidos e revoltaram-se contra os rigores da sorte.
O dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço no que salvara do incêndio. Sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho e cinza molhada. Um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela gente pobre. Vultos sombrios de mãos cruzadas atrás permaneciam horas esquecidas ao olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das casinhas queimadas. Os cadáveres da bruxa e do Libório foram carregados para o meio do pátio, disformes, horrorosos, e jaziam entre duas velas acesas, ao relento, à espera do carro da misericórdia. Entrava gente da rua para os ver. Descobriam-se defronte deles, e alguns curiosos lançavam piedosamente uma moeda de cobre no prato que, aos pés de dois defuntos, recebia a esmola para a mortalha. Em casa de Augusta, sobre uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas, estava o cadaverzinho da filha morta, todo enfeitado de flores, com Cristo de latão à cabeceira e dois círios que ardiam tristemente. Alexandre, assentado a um canto da sala, com o rosto escondido nas mãos, chorava, aguardando os pêsames das visitas. Fardara-se, só isso, com o seu melhor uniforme. Coitado. O enterro da pequenita foi feito à custa de Léone, que apareceu às 3 da tarde, vestida de cetineta de cor de creme, um carrinho dirigido por um cocheiro de calção de flanela branca e libré agualada de ouro. O Miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã, o ar compungido, porém superior. Deu um ligeiro abraço em João Romão, falou-lhe em voz baixa, lamentando aquela catástrofe, mas felicitou-o porque tudo estava no seguro. O vendeiro, com efeito, impressionado com a primeira tentativa de incêndio, tratara de segurar todas as suas propriedades, e com tamanha inspiração que o fez, agora, em vez de lhe trazer o fogo prejuízo, até lhe deixaria lucros. Meu caro, cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal ao doente. Segredou o dono do cortiço a rir. Olha, aqueles é que com certeza não gostaram da brincadeira, acrescentou, apontando para o lado em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão. Ah, mas esses que diabo! Nada tem que perder, considerou o outro. E os dois vizinhos foram até o fim do pátio, conversando em voz baixa. Vou reedificar tudo isto, declarou João Romão, com um gesto enérgico que abrangia toda aquela Babilônia desmantelada. E expôs o seu projeto. Tencionava alargar a estalagem, entrando um pouco pelo capinzal. Levantaria do lado esquerdo, encostado ao muro do Miranda, um novo correr de casinhas, aproveitando assim parte do pátio, que não precisava ser tão grande. Sobre as outras, levantaria um segundo andar, com uma longa varanda na frente toda gradeada. Negóciozinho para ter ali a dar dinheiro. Em vez de uma centena de cômodos, nada menos de 400 a 500, de 12 a 25 mil réis cada um. Ele havia de mostrar como se fazem as coisas bem feitas. O Miranda escutava-o calado, fitando-o com respeito. Você é um homem dos diabos, disse afinal, batendo-lhe no ombro. E ao sair de lá, no seu coração vulgar de homem que nunca produziu e levou a vida, como todo mercador, a explorar a boa-fé de uns e o trabalho intelectual de outros, trazia uma grande admiração pelo vizinho. O que ainda lhe restava da primitiva inveja transformou-se nesse instante num entusiasmo ilimitado e cego. É um filho da mãe, resmungava ele pela rua, em caminho do seu armazém. É de muita força. Pena é estar metido com a peste daquela crioula. Nem sei como um homem tão esperto caiu em semelhante asneira. Só lá pelas 10 e tanta da noite foi que João Romão, depois de certificar-se de que Bertoleza ferrara num sono de pedra, resolveu dar balanço às garrafas de Libório. O diabo é que ele também quase não se aguentava nas pernas e sentia os olhos a fecharem-se-lhe de cansaço. Mas não podia sossegar sem saber quanto ao certo apanhara do avarento. Acendeu uma vela, foi buscar a imunda e preciosa trouxa
e carregou com esta para a casa de pasto, ao lado da cozinha. Depôs tudo sobre uma das mesas, assentou-se e principiou a tarefa. Tomou a primeira garrafa, tentou despejá-la, batendo-lhe do fundo. Foi-lhe, porém, necessário extrair as notas, uma por uma, porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor. À proporção que as fisgava, ia logo as desenrolando e estendendo cuidadosamente em maço, depois de secar-lhes a umidade no calor das mãos e da vela. E o prazer que ele desfrutava neste serviço punha-lhe em jogo todos os sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas. Mas ao passar à segunda garrafa, sofreu uma dolorosa decepção. Quase todas as cédulas estavam já prescritas pelo tesouro. Veio-lhe então o receio de que a melhor parte do bolo se acharia inutilizada. Restava-lhe, todavia, a esperança de que fosse aquela garrafa a mais antiga de todas e a pior por conseguinte, e continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho. Tinha já esvaziado 6, quando notou que a vela, consumida até o fim, bruxuleava a extinguir-se. Foi buscar outra nova e viu ao mesmo tempo em que horas eram. Oh, como a noite correra depressa! 3:30 da madrugada. Parecia impossível. Ao terminar a contagem, as primeiras carroças passavam lá fora na rua. 15 contos, 400 e tantos mil réis. Disse João Romão entre dentes, sem se fartar de olhar para as pilhas de cédulas que tinha defronte dos olhos. Mas 8 contos e 600 eram em notas já prescritas, e o vendeiro, à vista de tão bela soma, assim tão estupidamente comprometida, sentiu a indignação de um roubado. Amaldiçoou aquele maldito velho Libório por seu tamanho relaxamento, amaldiçoou o governo porque limitava, com intenções velhacas, o prazo da circulação dos seus títulos. Chegou até a sentir remorsos por não ter se apoderado do tesouro do avarento, logo que este, um dos primeiros moradores do cortiço, lhe apareceu com o colchão às costas, a pedir chorando que lhe dessem de esmola um cantinho, onde ele se metesse com sua miséria. João Romão tivera sempre uma vidente cobiça sobre aquele dinheiro engarrafado. Fariscara-o desde que fitou de perto os olhinhos vivos e redondos do abutre decrépito, e convenceu-se de todo, notando que o miserável dava pronto sumiço a qualquer moedinha que lhe caía nas garras. Seria um ato de justiça, concluiu João Romão. Pelo menos, seria impedir que todo este pobre dinheiro apodrecesse tão barbaramente. Ora Deus, mas 7 ricos continhos, quase inteiros, ficavam-lhe nas unhas. E depois, que diabo? Os outros assim mesmo haviam de ir com jeito. Hoje, impingiam-se 2.000 réis, amanhã 5. Não nas compras, mas nos trocos. Por que não? Alguém reclamaria, mas muitos engoliriam a bucha. Para isso, não faltava estrangeiros e caipiras. E demais, não era crime. Sim, se havia nisso ladroeira, queixassem do governo. O governo é que era ladrão. Em todo caso, rematou ele, guardando o dinheiro bom e mau e dispondo-se a descansar. Isto já serve para principiar as obras. Deixem estar, que daqui a dias eu lhes mostrarei para quanto presto.